Então, na aula anterior, a gente viu na prática como é o funcionamento ali da discadora e para que a gente possa visualizar os status dos nossos atendentes, se eles estão em pausa, se eles estão em alguma chamada em curso ou deslogados da plataforma, nós vamos visualizar no menu Call Center tempo real de filas e agentes. Então, uma monitoria em tempo real é que a gente vai ter dentro do sistema para visualização. Aqui nós podemos filtrar por um departamento que esteja vinculado a esses atendentes, né, associados à campanha, ou a fila que nós associamos a essa campanha. Então, aqui nós vamos utilizar a opção de filas, nós vamos selecionar a fila, né, que está vinculada ali à nossa campanha e vamos clicar em selecionar. Aqui nós vamos ter os status das filas, onde a gente vai visualizar o receptivo, né, em caso dessa fila também estar para o receptivo, e nós vamos ter o status por agente. O status por agente para a discadora é o mais importante. Aqui a gente vai visualizar todos os atendentes que estão logados na plataforma e o status deles. Então, nós vamos conseguir visualizar o nome desse agente, caso tenhamos ajustado lá no call center agentes, vamos ter o ramal associado a esse agente e o status dele. Então, se eles tiverem uma pausa, aqui no status eu vou conseguir visualizar essa pausa. E em duração, eu vou visualizar a duração dessa pausa. Aqui eu posso remover a pausa desse atendente aqui em online. Então, se eles tiverem uma pausa, se eu clicar aqui no off, ele vai mudar para disponível e ele vai voltar para o status de chamando. Então, se ele está com o status de chamando, significa que a discadora está no processo de descagem para esse atendente. E aqui em número, eu vou visualizar o número de telefone no qual o sistema está fazendo esse processo de descagem. Se ele está com status de chamando, mas ele não está disponível, se eu clicar aqui no on, ele vai mudar para off e vai inserir uma pausa supervisor para esse atendente. Aí eu vou ter também a duração dessa pausa. Então, a duração, eu vou ter a duração desse status, seja o status disponível, seja uma pausa, seja a chamada em curso para esse atendente. E em número, eu vou ter o número tanto que o sistema está discando, que o meu atendente está discando de forma manual, né? E eu vou ter, ou se ele estiver em uma ligação em curso. Então, vou visualizar esse número de telefone. Aqui eu vou ter também a taxa de ocupação do atendente, que é a somatória do tempo conversado, entrante e sainte, em relação ao tempo total de sessão, ou seja, pelo tempo que ele está logado no sistema. E ele vai subtrair algumas pausas, né? As pausas ali improdutivas. Então, ele vai fazer toda essa somatória para essa taxa de ocupação do meu atendente. Eu vou ter a quantidade de chamadas atendidas desse atendente e, entre parênteses, chamadas produtivas. Então, meu atendente, se ele tiver atendido 50 chamadas e dentro do parênteses eu tiver 30, significa que dessas 50, 30 chamadas elas duraram mais de 10 segundos, que é esse limite para short call em segundos que nós temos aqui, que nós podemos aumentar também para que eu tenha essa informação aqui do parêntese. Eu vou ter a quantidade de chamadas rejeitadas desse ramal e eu vou ter aqui um relatório de rejeição dessas chamadas, onde eu vou visualizar essas chamadas rejeitadas e o motivo da rejeição. Se foi o ramal de fato rejeitado
ou um ramal sem registro. O que seria o ramal sem registro nesse caso aqui das rejeitadas? Se o meu atendente, no portal dele, ele não deslogou, ele só clicou aqui no X e fechou a aba, aqui ele ficou com o ramal sem registro. Então, nessa abinha de ramal, essa informação ela vai ficar em vermelho. O sistema vai entender que ele continua logado no agente, porém com o ramal desligado. Seria como colocar o celular em modo avião, por exemplo. Então, o sistema vai rejeitar as chamadas direcionadas para esse ramal. Pois para a discadora automática, o que é importante para o envio das chamadas, para o direcionamento das chamadas, é o login no portal de atendimento. Se ele logou no portal e só fechou o navegador, ele vai ficar logado no sistema com o ramal sem registro, onde vai gerar ligações rejeitadas. Pode acontecer também de ele ter ficado sem internet, por exemplo, e também vai gerar ligações rejeitadas. Em caso de omnichannel ativo, eu vou ter a quantidade de chats também aqui, né, no tempo real de filas e agentes. E em ações, eu vou ter 4 opções ali de ações. A primeira, eu posso criar uma conferência para chamada em curso do meu atendente. Então, ao criar a conferência, né, eu vou precisar ter um ramal diferente do meu atendente e eu vou entrar nessa chamada com esse atendente. Então, eu vou conseguir interagir com esse atendente e com o cliente que ele está em ligação naquele momento. A segunda ação é para ouvir a chamada. Então, eu posso ouvir essa ligação sem interferir nessa chamada. Também vou precisar ter um ramal diferente dos meus atendentes, para que eu consiga fazer esse espião das chamadas. Então, nesse caso de ouvir a chamada, o meu atendente e o cliente que ele está em contato não recebe nenhum alerta que eu estou ouvindo essa chamada. O terceiro botão é para interagir na chamada com o meu atendente. Então, se eu precisar sussurrar algo para o meu atendente para que ele possa seguir com aquela chamada, eu posso utilizar essa opção de interagir na chamada. O meu cliente não vai ter nenhum alerta que eu estou nessa chamada, é somente o meu atendente que ele vai ouvir, como se eu tivesse entrado na chamada, mas para o meu cliente eu vou ficar sempre mutado. E o último é para deslogar esse agente. Então, se esse agente ele está tendo uma quantidade de rejeição alta, ele não está trabalhando naquele momento, mas ele continuou logado no sistema, ele só fechou ali o navegador ou desligou o computador, eu posso deslogar ele por aqui. Então, eu vou vir em deslogar agente e vou confirmar. Assim, ele já vai estar indisponível, né, aqui no status, ele já não vai mais aparecer para mim no status por agente e ele vai precisar se logar novamente na plataforma quando ele retornar. E aqui eu tenho alguns filtros para visualizar somente os atendentes disponíveis, somente os que estão em pausa e somente os que estão em ligação e somente os que estão com o status de chamando, ou sem filtro que eu consigo visualizar todos os atendentes. Então, esse é as nossas monitorias em tempo real, para que a gente consiga acompanhar o processo da discadora ali e os status dos meus atendentes.